Quero te convidar você a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Qual que é o nome da série que nós estamos? Boa! Estamos quase finalizando. Hoje nós chegamos, irmãos, enquanto você vai abrindo, Apocalipse capítulo 3, capítulo 3, versículo 7. Hoje nós chegamos à sexta carta da nossa série Cartas do Rei, onde nós estamos expondo as cartas que o apóstolo João escreveu às igrejas na Ásia, que hoje fica localizada ali onde é a Turquia. E Jesus envia 7 cartas para essa igreja através do apóstolo João, que estava preso numa ilha por causa do evangelho. É interessante pensar, irmãos, que, como eu disse, quem escreve as 7 cartas e o Apocalipse todo é o apóstolo João. João já tinha escrito o Evangelho de João e também 3 cartas que nós conhecemos como 1º, 2º e 3º cartas de João, do apóstolo João. E João já está na sua velhice. Só ele dos 12 está vivo. Todos os outros já tinham sido assassinados por causa do Evangelho. João é o único remanescente aqui, já no final da sua vida, onde ele, diante de uma ilha, preso, exilado, onde ele não podia ir em qualquer lugar, ele estava preso naquela ilha, o céu se abre para ele, e o texto diz que o Apocalipse, que as revelações dos últimos dias vêm sobre a vida do apóstolo João, e ele começa escrevendo primeiro essas 7 cartas à igreja. Quando a gente vai estudar a escatologia, que é, para quem não sabe, o estudo das últimas coisas, o estudo dos últimos acontecimentos antes do mundo finalmente finalizar, a gente vê que essas cartas, ela tem um tom profético de que provavelmente cada carta revela um tempo da igreja na Terra. Então, cada carta, nós estamos na 6ª, talvez a gente teria, o tempo da igreja já teria passado por Filadélfia, quem sabe a gente já estaria no tempo de Laodiceia. Isso falando de uma forma escatológica, mas tratando agora de aplicação para a nossa igreja, a carta, todas as cartas, elas servem como um aviso e como um ânimo para os corações, o coração de toda a igreja. Vamos lá então, vamos ler o versículo 7 até o versículo 13. Apocalipse 3, 7. Amém? Posso ler? Diz assim a palavra de Deus: escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode. Sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrar-se aos seus pés e a reconhecerem que eu amo você, porque obedeceu a minha ordem para perseverar. Eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Versículo 11. Venho em breve. Venho o quê? Apegue-se ao que você tem para que ninguém tome sua coroa. O vitorioso se tornará coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e ele será cidadão da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos repetir esse último versículo. 1, 2, 3. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos por um minuto. Senhor, aqui está a tua palavra, nós temos compromisso com ela, pedimos que sua palavra salte aos nossos olhos, e não só aos nossos olhos, impregne no nosso coração, penetre no nosso coração, que essa carta, Senhor, escrita tantos e tantos anos atrás, eu sei que ela é a palavra viva, ela é eficaz, e ela pode transformar a nossa vida nessa noite, ela pode nos dar ânimo, para que a gente possa continuar e perseverar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Te damos graças, Senhor, te damos graças, que nenhuma pedra, que nada, Deus, nenhum espinho no nosso coração possa impedir da palavra entrar em nossas vidas nessa noite. É o que eu clamo sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos aqui nessa noite, sobre a vida daqueles que estão ouvindo essa mensagem na internet depois, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus.
Irmãos, como eu disse, nós já estudamos 5 cartas até aqui durante o mês de maio e junho. Éfeso, a primeira carta, a carta à igreja em Éfeso, é uma igreja que tinha abandonado o primeiro amor. Lembra da igreja de Éfeso? É conhecida por ter abandonado seu primeiro amor. Esmirna, que foi a segunda carta, era uma igreja perseguida. Eles eram uma igreja que eram pobres, mas o Senhor falou para eles que eles eram ricos. Pérgamo, por exemplo, era a igreja que tolerava falsas doutrinas. O Senhor escreve a Pérgamo dizendo: vocês estão tolerando aqueles que estão ensinando falsas doutrinas. Tiatira era a igreja que permitia a influência de uma mulher chamada Jezabel. Não era necessariamente Jezabel, mas era um espírito, era uma influência que tinha dentro da igreja, que trazia principalmente influência de pecados e imoralidade sexual para dentro da igreja. Sardes, que foi a nossa última carta, a igreja que tinha fama de estar viva. As pessoas olhavam para ela e falavam: ela está viva, ela funciona, as coisas acontecem, porém, eu estou falando, o Deus poderoso, que ela está morta. E o Senhor declara sobre tudo isso. Das 7 cartas, irmãos, que João escreve, apenas 2 igrejas e 2 cidades, o Senhor não faz nenhuma repreensão. Durante 5 cartas, irmãos, principalmente a Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia, que vai ser semana que vem, o Senhor ordena e faz às vezes acusações difíceis de serem engolidas. Apesar dessas acusações serem depois de elogios, 5 cartas, 5 igrejas têm algo que precisava melhorar. Porém, 2 dessas igrejas, das 7 cartas, Esmirna e Filadélfia, são as únicas igrejas que não recebem repreensão do Senhor. Que o Senhor não fala nada, e não é porque eles eram perfeitos, porque não existe igreja perfeita, amém? Porque a igreja é feito de gente. Se a igreja fosse feita de prédio, de parede, de tijolo, sim, teria muitas igrejas perfeitas por aí. Porque é só você pegar um engenheiro bom, um pedreiro bom, um pintor bom e fazer um belo prédio. Mas como igreja é feito de gente, não existe igreja perfeita. Filadélfia também não era uma igreja perfeita. Esmirna não era uma igreja perfeita, mas o Senhor escreve cartas a ela. E diz que não, e ele não coloca nada de ruim para que ela possa melhorar. Toda a igreja, irmãos, é formada por pessoas imperfeitas, servindo a um Deus perfeito. Se você procura uma igreja perfeita, não vai para lá se você encontrar, porque você vai estragar ela. Eu vou estragar ela. Nós somos imperfeitos, irmãos, mas nós servimos a um Salvador perfeito. Estamos nos aperfeiçoando, irmãos. Nós somos igual aquela noiva, bem de tarde, assim, o casamento é à noite, sem maquiagem, ainda está sem o vestido de noiva. Pouco a pouco chega a maquiadora, chega aquela que vai arrumar o cabelo. Nós somos essa noiva. Nós estamos ainda um pouco longe do casamento, então a maquiagem ainda não ficou pronta, o vestido ainda não foi vestido, então nós estamos nos aperfeiçoando, nós estamos nos arrumando para que um dia a gente possa casar com esse noivo, e aí sim, nós estaremos perfeitos no céu. A diferença estava em outra coisa dessas 2 igrejas. Mesmo enfrentando perseguição, dificuldades que elas enfrentavam, e todas enfrentavam, eles passavam por dificuldades, muitas passavam por dificuldade financeira. Filadélfia, por exemplo, não era uma igreja grande, não era uma igreja conhecida, elas possivelmente não era, talvez, do ranking das melhores igrejas da época, mas o texto diz que, apesar de elas não ser perfeitas, elas continuavam olhando para Jesus. Elas continuavam com os olhos fixos em Jesus. Elas continuavam fiéis a Jesus. Então, entenda, irmãos, a gente está falando de igreja, mas ao mesmo tempo a gente está falando de você, de mim, das pessoas. Você não é perfeito, você tem suas falhas, e apesar que pode vir uma carta para você sem nada a questionar, nós temos as nossas falhas. Mas o importante é nós continuarmos olhando fiel para aquele que um dia nos salvou e um dia vai vir nos buscar. Isso nos ensina algo importante, irmãos. Jesus não está procurando uma igreja impressionante aos olhos humanos. E nós vivemos nessa época, irmãos, onde o prédio, as estruturas, e nós temos falado muito isso, fala mais alto do que a fidelidade do povo de Deus. Irmãos, tem lugares que é lindo, maravilhoso, está cheio de gente, mas está morto, igual Sardes. Porém, talvez tem lugares como Filadélfia, que não é tão conhecida, que não tem tanta gente, mas ela está impressionando não os olhos humanos, mas está impressionando os olhos de Deus. Os olhos de Deus.
Ele não procura a igreja mais famosa, a igreja mais rica, mais influente, a maior, aquela que mais ensina teologia robusta. Não, nem sempre o Senhor está esperando isso. O que Cristo procura é uma igreja fiel, irmãos. Fiel. Cada igreja recebe um DNA, certo? Cada localidade, igreja local, recebe um DNA. Nós precisamos não estar preocupados com os olhos humanos, preocupados com as feridas do passado. Nós temos que estar preocupados se nós estamos sendo fiéis àquilo que Deus nos deu. E às vezes ser fiel àquilo que Deus nos deu parece aos nossos olhos ser pouco, mas não é. Deus deu cada um de um jeito. E essa igreja não recebeu não é repreensão, por quê? Porque ela era perfeita? Não, porque ela era imperfeita. Mas ela decidiu olhar para o Senhor com os olhos fixos. O rei Davi, meus irmãos, pecou pecados que talvez nós tudo aqui não pecamos. Porém, ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque era um homem que pecava. Mas ao mesmo tempo que pecava, ele se arrependia rápido. E ele se voltava para o Senhor. E ele pedia perdão para o Senhor. É só você ler Salmo 51. Você vai ver como se Davi se quebrantava. Ele era imperfeito, mas ele continuava olhando para o Senhor dele. Uma igreja que continua obedecendo quando é difícil, irmãos. Uma igreja que continua obedecendo quando as coisas vão ser difíceis. E membros desta igreja, irmãos, vai ter dias que você vai olhar e vai falar: rapaz, essa igreja não vai não. E você vai ter que ser firme, vai ter que ser fiel. Vai ter que ser fiel. A gente precisa entender, e eu estou falando da igreja, mas volto a te dizer, pode ser a sua vida, vai ter dias que você não vai conseguir orar, vai ter dias que vai estar difícil para você, mas continua sendo fiel quando as coisas estão difíceis. Continua sendo fiel quando as coisas parecem que vai desmoronar. Continua sendo fiel, irmãos. Continua. Eu nunca esqueço um dia, a igreja aqui já estava com mais de um ano, e a gente estava passando uma dificuldade muito grande, irmãos, muito grande. As coisas não estavam bem, ao ponto talvez que, não sei se foi a única vez que nós pensamos em realmente desistir. E eu lembro que eu tinha convidado um pastor amigo meu para pregar na igreja no domingo, ainda era lá onde eu moro, era lá em casa, a igreja, e a gente tinha um problema quem conhece ali sabe, naquela edícula, no início, a gente orava para não chover no domingo, porque se chovia, a gente tinha que fazer culto na sala, porque não dava, e chovia, molhava tudo, e naquele dia choveu. E volta, vai levar as caixas de som tudo para a sala, e vai arrumar a transmissão e tal. E eu lembro que eu convidei o pastor Joe para pregar, irmãos, e quando ele chegou, irmãos, naquele culto os nossos cultos davam aproximadamente 10, 11, 12 pessoas, no máximo 15, no máximo, quando era casa lotada dava 15. E ele chegou, irmãos, e naquela noite tinha 2 pessoas da igreja. E eu confesso, irmãos, que naquela noite eu fiquei numa vergonha, falei: rapaz, eu chamei o homem no dia errado, podia ter chamado um monte de gente, pagado para vir alguém aqui e tal. E naquela noite, a palavra que ele pregou naquela noite não era para nenhum membro, era para mim. Era para mim. Eu lembro que ele pregou sobre a casa, sobre a areia e sobre a rocha. Ele falou: se necessário, você joga tudo no chão, a casa, e reconstrói novamente. E naquele dia eu percebi, eu vi o quanto é difícil você continuar obedecendo quando tudo está falando ao contrário ruim, tudo está mal em nossa volta, tudo dá vontade de desistir. Essa igreja estava perseverando, uma igreja que guardava a sua palavra, mesmo quando isso custava alguma coisa, ou talvez tudo que eles tinham. E é exatamente esse tipo de igreja que nós encontramos em Filadélfia. Qual que era o contexto dessa cidade? Filadélfia, irmãos, foi fundada por um homem chamado Átalo II. Ele era rei de Pérgamo. Lembra da carta de Pérgamo? Ele foi rei de Pérgamo. E esse rei de Pérgamo fundou a cidade de Filadélfia. E ele era conhecido, irmãos, por um amor muito grande que ele tinha por um irmão dele. O irmão dele se chamava Eumenes II. E ele tinha tanto amor por esse irmão que o apelido ficou conhecido como Filadélfio. Porém a história, irmãos, dizem que esse irmão dele faleceu. E esse rei, esse Átalo II, ele ficou tão triste que uma forma de talvez tirar um pouco da dor do coração dele era fundar uma cidade e colocar naquela cidade um nome que representava aquilo que ele era por mão dele, que era esse amor. A palavra Filadélfia, ela é formada por 2 palavras gregas, que é philos, que é amor, amizade, afeição, e adelphos, que é irmão, ou seja, um amor de irmãos, Filadélfia.
que é o significado que a gente mais conhece, é amor fraternal. Irmãos, você, pelo menos eu nunca vi, você não vê nenhuma igreja chamada hoje Pérgamo, Tiatira, Sardes, mas tem muitas igrejas que se chamam Filadélfia. Eu tenho um pastor amigo meu lá em Rondônia que a igreja dele se chama Filadélfia. Muitas igrejas se chamam Filadélfia. Por quê? Porque era uma igreja que não tinha nada contra ela, o nome é bonito e significa esse amor fraternal. Interessante, irmãos, porque a cidade carregava em seu nome uma história de fidelidade, de um irmão para o outro. De um irmão para o outro. E agora Jesus escreve a uma igreja que também seria conhecido por sua fidelidade. No português, irmãos, a palavra amor, ela se tornou banal. Ela se tornou banal. Vou te provar. Você ama Deus? 0,5 pessoa ama Deus. Você ama Deus? Quem é casado aí ama a esposa, correto? O esposo. Mas você também ama um filme. Você também ama pizza. Ama cachorro-quente. Cuscuz. Ama caldo de cana. Ama. Por quê? Porque a palavra amor no português, você ama Deus, que é um amor maravilhoso, só que você também ama coisas de comer. Eu amo poucas coisas, então percebe. No grego, isso é no português, no grego possui palavras diferentes para tipos de amor. Palavras diferentes. Tem storge, que é um amor familiar. Tem eros, que é um amor romântico entre o marido e a mulher. Tem filia, que é amor de amizade e leal, que eram os dois irmãos aqui, os dois reis. E tem ágape, que é um amor sacrificial e incondicional, que é o amor de Deus sobre a humanidade. Então o amor presente no nome Filadélfia é esse filia, o amor da fidelidade, da lealdade, do compromisso, que era daquele rei com seu irmão. É por isso que ele funda a cidade e coloca o nome de Filadélfia. Filadélfia também possui uma posição estratégica da época do lugar dela. Inclusive eu não trouxe foto de ruínas porque quase não existe ruínas mais de Filadélfia, porque as terras foram tudo para cima e o que tem de ruínas foram séculos depois que ficou. Na época de Filadélfia já não tem mais ruína. Mas Filadélfia era considerada uma ponte cultural entre o mundo grego e o interior da Ásia Menor. E o seu propósito era espalhar a cultura grega para todo mundo na época. Mas Deus tinha outro propósito. A cidade que queria espalhar essa cultura dos homens se tornaria uma cidade que espalharia o reino de Deus e ficaria tão conhecido que hoje nós estaríamos falando dessa cidade. Outra coisa importante para você entender o texto daqui a pouco. Essa cidade sofria e sofre até hoje. Onde é Filadélfia, as ruínas de Filadélfia ali, onde é na Turquia, sofre com vários terremotos. Em 17 depois de Cristo, um terremoto devastou toda a cidade de Filadélfia. E durante anos ocorreram tremores secundários, então eles sofriam muito e sofrem até hoje. Se você for pesquisar, a Turquia é um dos países que mais sofre com terremotos. E muitas pessoas passaram a viver fora dos muros por causa de quê? Medo. Filadélfia era conhecida uma cidade que tinha medo, uma cidade que tinha insegurança, não tinha uma segurança clara sobre aquilo ali. Por quê? Porque estava vivendo tranquilo, só que daqui a pouco, daqui a um minuto, pode vir um terremoto e destruir tudo que eles tinham construído. Então a cidade vivia em constante insegurança. Amém, irmãos? Vamos lá ver o que o versículo 7 diz. Versículo 7 de Apocalipse 3. Escreva esta carta ao anjo da igreja. Nós já aprendemos que o anjo da igreja era o líder da igreja, o pastor, o bispo, o presbítero ali da igreja. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Antes de falar sobre a igreja, se ela tem qualidade, se ela tem ou não defeito, Jesus fala sobre si mesmo. Sobre si mesmo, porque ele é o noivo da igreja, irmãos. Ele é o noivo da igreja. Engana-se aqueles que faz mal para a igreja e acha que está fazendo mal para a igreja. Quem faz mal para a igreja faz mal para Cristo. Lembra quando o Saulo, que era Saulo ainda, ele estava no caminho de Damasco, ele ia perseguir a igreja e aparece uma luz no caminho de Saulo e fala: Saulo, Saulo, por que me persegue? Jesus fala para Saulo, ou seja, Saulo não estava e Paulo não estava perseguindo Jesus. Jesus já tinha se ressuscitado, já estava no céu, mas Saulo perseguia a igreja. Quando alguém persegue a igreja, persegue a Cristo.
Persegue a Cristo. Então, antes de falar sobre a igreja, Jesus fala sobre ele mesmo. Antes de olharmos para as nossas lutas, irmãos, precisamos olhar para quem Cristo é. Irmãos, às vezes a gente olha para as nossas lutas e nós olhamos para as nossas dificuldades, para as dificuldades que a gente vai adquirindo com o tempo, e nós nos esquecemos que nós servimos a um Deus poderoso, maravilhoso, irmãos. Às vezes a gente tem mais medo de macumba do que adora e exalta o nome de Jesus. Às vezes a gente tem mais medo do mal, de tudo aquilo que é feito, e nós não nos lembramos que Cristo é maravilhoso, Ele é poderoso e Ele destrói tudo aquilo que é mal, irmãos. Jesus se apresenta aqui de 3 formas. Primeiro, Ele é santo. Nele não há pecado. Ele viveu os 33 anos sobre a face da terra e não pecou em nenhuma vez. Em um mundo marcado, irmãos, pelo pecado e pela corrupção, Cristo permanece perfeitamente puro, justo e separado de todo mal. Separado de todo mal. Segundo, Ele é o verdadeiro. Sua palavra não muda. Suas promessas não falham e a sua verdade não depende da opinião dos homens. Ele é santo e Ele é verdadeiro. Não existe verdade além daquilo que o Senhor está falando, irmãos. Terceiro, Ele tem a chave de Davi. E essa expressão aponta para uma autoridade. Chave, o que é chave, irmãos? Dá acesso a coisas. Se eu dou a chave da minha casa para você, eu estou falando, você tem acesso à minha casa, pode entrar. O que Cristo está falando, vocês têm. Ele tem a chave de Davi. Ele tem a autoridade de fazer o que Ele bem entender. Tanto é que o texto diz, o que Ele abre, ninguém fecha. Mas o que Ele fecha, ninguém mais pode abrir. É a segurança daquilo que Deus está falando. A igreja de Filadélfia, irmãos, enfrentava oposição e limitações. Talvez, final do mês, não tinham dinheiro para pagar as contas da igreja, da família da igreja. Talvez as dificuldades vinham, as perseguições da época, mas precisava lembrar que o seu futuro não estava nas mãos dos homens, que o seu presente não estava nas mãos dos homens, e sim nas mãos de Cristo, irmãos. E a mesma verdade vale para nós hoje. Nossa confiança não está aí na sua força, a sua confiança não está nos seus braços que trabalham, irmãos. A sua confiança está naquele que é santo, que é verdadeiro, que é soberano, que Ele é maravilhoso, Ele tem a chave de Davi, Ele tem a autoridade. Aquilo que Ele abrir, está aberto, não adianta. Aquilo que Ele fechar, não se abre mais, está fechado. É por isso, irmãos, que às vezes você fala, poxa, mas o Senhor abriu a porta, mas fechou. Se abriu e fechou, não era de Cristo, irmãos. A gente se engana. O nosso coração é enganoso. A igreja pode ter pouca força, mas serve um rei que possui toda a autoridade. Toda a autoridade. Versículo 8. Sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Depois dele dizer, olha, eu tenho uma chave, eu tenho uma autoridade, o que eu abro ninguém fecha, o que eu fecho ninguém abre, deixa eu dizer para vocês, eu sei de tudo que vocês fazem. Da mesma expressão que ele diz para as 7 igrejas, ele repete para Filadélfia, eu sei de tudo que você faz, abri para você, eu tenho uma notícia para vocês, abri para vocês uma porta que ninguém pode fechar. E talvez a igreja, se fosse talvez muitas pessoas da nossa época, poderia falar, cadê o carro? Cadê o carro? Cadê a casa? Cadê o dinheiro? Acabei de abrir a fatura do banco, não caiu o dinheiro. Que porta é essa, Senhor? O Senhor estava falando, eu dei uma salvação para vocês. Eu abri uma porta que ninguém mais podia abrir. Dinheiro você consegue trabalhando. Casa você pode até conseguir comprar. Se não comprar também não tem problema. Haverá um dia que você nem vai precisar dela. Você vai ter a Nova Jerusalém, mas ele está falando, eu abri uma porta lá naquele lugar. Ninguém poderia abrir. Trabalho não poderia abrir, status não poderia abrir, título não poderia abrir. Ele abriu uma porta que ninguém pode fechar, que é a salvação de Cristo Jesus. Todo aquele que crê no Cristo Jesus é salvo, irmãos. Todo aquele que crê e entender que estava perdido, mas o Senhor o salvou, está salvo. Morreu nessa terra, vai acordar no céu, na eternidade com o Senhor. Agora ele olha para a igreja e fala, vocês é fraco, vocês têm pouca força. Imagine só a gente receber essa carta, olha, é o seguinte, eu sei que vocês estão lutando, sei que vocês estão batalhando, mas deixa eu dizer, vocês têm pouca força. Isso não é algo ruim, tá, irmãos?
Não algo ruim, mas ele está falando, você tem pouca força. Pouca força do que nessa terra? Talvez vocês não conseguem. O povo é difícil, vocês têm pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Filadélfia nos mostra que tem como permanecer mesmo sendo fraco, mesmo está sendo difícil, mesmo a gente olhando para nós e as nossas limitações e falar, eu não tenho força, eu não sei o que fazer. Irmãos, quando a gente olha para a igreja local, a gente tem tantos desafios. A gente tem tantos desafios, irmãos. E a gente olha, e às vezes a gente fala, a gente não tem força mais. A gente não consegue fazer, mas esse pouca força significa que ainda bem que vocês têm pouca força. Porque vocês não conseguem abrir as portas que só eu posso abrir. Vocês não conseguem fazer aquilo que só eu posso fazer. É por isso que ele está falando, você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Pastor, eu nunca neguei o nome de Deus. Se aparecer uma pesquisa na minha casa e eu falo que eu sou cristão, Deus me salvou. Sim, irmãos, eu tenho certeza que vocês fazem isso. Só que quantas vezes no dia a dia a gente nega o nome de Cristo? Quando a gente não lê a palavra e troca a palavra por poucas coisas, eu estou negando o nome de Cristo. Quando a gente olha para a igreja e olha com uma forma de menosprezo, a gente está negando o nome de Cristo. Quando a gente olha para a oração e não se lembra mais da última vez que falou com Deus e sentiu a presença de Deus, nós estamos também negando o nome de Cristo. Mas essa igreja tinha pouca força, mas obedeceu, não negou o nome de Cristo. E depois de revelar quem Ele é, Jesus agora está mostrando e revela o que vê nessa igreja. O que vê nessa igreja. Versículo 9. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem prostrar-se aos seus pés e reconhecerem que eu amo você. Talvez quando a igreja pensou nessas palavras, deve ter pensado, finalmente os humilhados serão exaltados. Finalmente aqueles que se opõem contra nós vai vir aqui na porta da igreja, vai falar que nós estamos certos e tal. Mas não é bem assim como que o texto fala. Existe uma ironia interessante nessa carta. Filadélfia era conhecida como a cidade do amor fraternal, certo? O nome dela já significava isso, amor fraternal. Seu próprio nome falava de amizade, de amor, de lealdade entre os irmãos. Era uma cidade que talvez exalava amor. Se alguém pudesse falar, Filadélfia é a cidade que exala o amor, é a cidade do amor. E o próprio nome está falando disso. No entanto, a igreja que vivia naquela cidade não estava sendo amada. Numa cidade onde foi fundada para ser amada, uma cidade onde o amor fraternal era pregado em todos os cantos, a igreja de Cristo colocada naquela igreja não estava sendo amada, estava sendo rejeitada. E por que às vezes a gente quer ser aceito tanto? Por que às vezes a gente acha que a gente tem que ser aceito na sociedade, que as pessoas têm que amar? Irmãos, quando a sociedade, o mundo começar a amar demais a igreja, é porque o negócio ficou feio, viu? Ou a gente não é mais crente, igreja, ou alguma coisa aconteceu. Ou o mundo todo está se convertendo. Porque a igreja tem seus opositores, irmãos. É Satanás também, mas são as pessoas. Tem gente que odeia a igreja. Tem gente que odeia a igreja. A igreja que vivia naquela cidade não estava sendo amada. Ela estava sendo rejeitada, perseguida, hostilizada por aqueles que se diziam e consideravam o povo, o verdadeiro povo de Deus, os judeus na época. Esses grupos judaicos olhavam para os cristãos e diziam, vocês não pertencem ao povo de Deus. Vocês não são aceitos no reino de Deus. Vocês estão do lado errado. Mas Jesus intervém e faz uma promessa extraordinária, irmãos. Ele declara que chegará o dia que aqueles mesmos opositores reconhecerão algo que a igreja talvez tivesse dificuldade de enxergar em meio às lutas. Eles vão ver, Cristo ama a igreja. Cristo ama a igreja. Eu amo vocês, é o que Cristo está falando. Numa cidade em que todo mundo falava de amor, mas quando o amor era para a igreja não existia, Cristo está falando dos céus, bradou, teve que abrir a mente do apóstolo João para dizer, avisa essa igreja que eu amo eles. Que não importa se os outros na sua volta não amam vocês, eu amo vocês. A maior promessa desse versículo, irmãos, é o amor de Cristo. Aqueles cristãos eram rejeitados pelos homens, mas profundamente amados por Deus. E essa continua sendo uma verdade para nós hoje. Nem sempre seremos compreendidos.
Nem sempre seremos aceitos. Nem sempre receberemos o reconhecimento que esperamos. Mas a nossa identidade não é definida pela opinião do mundo. Ela é definida pelo amor de Cristo. Se você entender o amor de Cristo, irmãos, você vai ter muito menos dificuldade de viver nessa vida. Sabe qual que é o problema? Que muitas pessoas se dizem crente, foi batizado nas águas, serve ao Senhor no corpo de Cristo, mas não compreendeu o quanto é amado por Cristo. É o filho mais velho lá atrás, lembra da parábola do filho pródigo? O filho mais velho que trabalhava para o seu pai, que cumpria todos os seus mandamentos, simplesmente para olhar para a cara do pai dele e falar: o Senhor me deve um cabrito. Eu estou trabalhando porque mas o Senhor me deve. Se ele entender que o pai está falando, tudo que eu tenho é seu, o amor de Cristo, irmãos. Nós vamos passar pelas dificuldades por entender que Cristo nos amou, que Cristo continua nos amando. E amor não é esse amor, ai, nossa, que coisa linda a igreja âncora, flu, 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 eu amo vocês, não precisa fazer nada, é só ficar olhando para mim aqui. Não, o amor de Cristo às vezes é dar palmadinha na bundinha, é dar varada, é colocar de castigo, é mostrar, é ensinar. Mas teve muitos dias que é dar ânimo, que é abraçar, que é mostrar o quanto nós somos valorosos diante do Senhor. Esse é o amor, esse é o amor. Se um pai e uma mãe não fazem isso com o filho terreno, imagine se Deus não faria isso conosco. O que Jesus está dizendo para a igreja de Filadélfia é: hoje vocês estão desprezados, mas chegará o dia em que todos verão aquilo que eu sempre soube, vocês são amados por mim. A palavra diz, irmãos, que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Pastor, mas aonde a igreja está no meio? A igreja vai estar ali do lado, porque Cristo casou com a igreja. Ele não casou com o prédio, não casou com a estrutura, com o microfone, com o notebook, com o celular. Não, ele casou com a igreja. Com a igreja. Pastor, eu odeio a igreja. Vai para o inferno. Não tem como amar Cristo e odiar a igreja. Poxa, imagine só se alguém me convidar para ir para um aniversário e falar: não tem como levar, deixa sua esposa em casa. Eu não vou. Certo? Você vai, Michel? Não vai. Cristo também não vai. A igreja é dessa forma. Pastor, mas a igreja é imperfeita. Ela é perfeita. Ainda bem, porque ela tem alguém que morreu por ela, justamente por ela ser imperfeita. É que às vezes, irmãos, a gente confunde pessoas que não são igreja. Da mesma forma que tinha os falsos judeus, tem os falsos crentes hoje, que recebem o nome de cristão, mas não são. E muitas vezes a gente paga o preço por causa dessas pessoas. Jesus está dizendo: vocês são amados por mim. O versículo 10: porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu os protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Apesar desse versículo ter um teor escatológico, profético para frente, ele está falando que as dificuldades da vida, por causa de nós obedecermos as ordens para perseverar, nós vamos ser isentos disso. Embora tivesse pouca força, a igreja de Filadélfia se destacava por sua perseverança. Irmãos, uma igreja, ela tem qualidade, ela é aceita por Cristo quando ela persevera, irmãos. E perseverar não é fácil. Perseverar é difícil. Perseverar na fé é complicado. Quantas pessoas começou bem, mas não foram, não vai. Perseverar até o último dia. Declarar como o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate. Eu lutei, eu encerrei a carreira, eu guardei a fé. Jesus está prometendo: por que vocês obedeceram a minha ordem para perseverar? Eu protegerei. Eu vou proteger vocês. Irmãos, o mundo passa por tribulações. Não é que a igreja não passa, vai passar também. Só que nós temos uma paz que excede todo o entendimento. Excede todo o entendimento, irmãos. Por mais, nós vamos ter medo, nós vamos ter dificuldade, vai ter dias difíceis, angustiantes, só que nós temos uma paz que excede tudo. E como ter essa paz que excede o entendimento? É não entendendo. Ela excede o meu entendimento, ela tem uma paz linda dentro de nós, que apesar que o medo bate, a dificuldade bate, a gente sabe que isso daqui é passageiro, que nós somos peregrinos, nós somos a neblina que estamos passando na linha do tempo, e um dia nós estaremos com o Senhor. Um dia não, muito rápido, irmãos, a vida passa rápido.
Pergunta para alguém de 80 anos, 90 anos. E aí, a vida, como é que fala? Certamente ele vai falar, passou rápido. Passou rápido. Versículo 11 diz, venho em breve. Ainda que talvez a vida não acabe logo, a palavra também diz, eu venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. A igreja já possuía algo precioso. Eles tinham uma coroa. Eles tinham a coroa que o apóstolo Paulo falou nas suas últimas palavras, a coroa da vida, a coroa da salvação. Eles tinham uma coroa. Eles tinham permanecido fiéis à palavra, guardado o nome de Cristo e perseverado mesmo no meio das dificuldades, mas Jesus sabia que não basta começar bem. O meio tem que estar bom e o final principalmente tem que estar bom. Era necessário continuar firmes até o final. Por isso ele os chama a se apegar àquilo que havia recebido. O que ele está falando é, venho em breve. Irmãos, só essa palavra a igreja deveria ter esperança. O Senhor falou para nós, venho em breve, eu estou vindo. Jesus vai voltar. Não é que ele vai voltar. Não é que ele está voltando, perdão. Jesus não está voltando, ele vai voltar. O dia que ele bem entender, ele volta. Não é que ele está numa carruagem, está lento, está difícil, furou o pneu. Não. Ele está com autoridade, ele tem a chave de Davi. Um dia ele vai abrir a porta. E ele vai descer. E nós vamos subir. Jesus sabia que não bastava começar bem, tinha que terminar. Por isso ele os chama a se apegar àquilo que havia recebido. A fé, a esperança, a obediência em comunhão com Cristo deveriam ser preservadas com zelo. A expressão venho em breve, irmãos, lembra que a volta de Jesus é uma realidade. Vai vir. Essa promessa não foi dada para gerar medo. Apocalipse não é um livro de medo, Apocalipse é um livro vitorioso. É o livro onde Cristo falou, olha, tá toda a Bíblia, me deixa eu falar, no último dia vai dar tudo certo. Não fique temoroso. Pastor, mas o que é aquele dragão, não sei o que? Eu sei lá o que é aquele dragão, irmãos. O apóstolo João estava vendo coisas que ele nem sabia o que era. Eu me apego àquilo que ele está escrito no final. Vai ter uma Nova Jerusalém. Vai ter algo firme. Pastor, eu vou ir antes, vou depois. Sei lá se você vai antes ou depois. Eu, se vier na primeira, eu estou indo. Se vier na segunda, eu estou indo. Na terceira, eu estou indo. Eu vou em qualquer uma. Porque o mais importante, irmão, é que Cristo vai voltar. É saber que Cristo voltará. Deve nos motivar a viver com fidelidade e perseverança todos os dias. O meu pai foi caminhoneiro toda a vida. E eu lembro quando eu era pequenininho, eu ficava no portão esperando. Eu ficava esperando ele chegar. E eu escutava o barulho do caminhão dele a 3 quarteirão de casa. E ele falava, papai está chegando. Cristo também, irmãos, está a 3 quarteirão. E o barulho do caminhão dele já está fazendo. E nós somos, eu quando era pequeno, esperando o pai na beira do portão. Ele vai vir. Ele vai vir. E quando ele chegava, era uma alegria grande. Porque ele trazia balinha para mim. Tá aí porque o Miguel gosta tanto de bala. Não sei se você recebeu uns dias atrás, no dia do Jogo do Brasil, mensagem, defesa civil, misantropia. Aprendi uma palavra nova. Quantos aqui receberam? Tem gente que não recebeu? Ixi, vai ficar. Brincadeira. Pois é, quase matou todo mundo. E pelo menos o meu celular parecia uma trombeta, né? Agora foi. E eu estava aqui na frente da igreja, saindo aqui da igreja de carro. Falei, graças a Deus, estou na frente da igreja, agora vamos para a eternidade. E muitas pessoas riram, né? Muitas pessoas fizeram, não se sabe, né? Dizem que foi um hacker aí e tal. Misantropia significa meio que não gosta. Aversão à humanidade, né? Aversão à humanidade e tal. Mas, irmãos, o crente precisa estar firmado naquilo que Deus prometeu para eles. E se fosse a trombeta? Eu vi vários comentários lá falando, graças a Deus não é nada, posso voltar a beber. Agora eu posso voltar a dormir. Então, e se fosse a trombeta, irmãos? Nós estaríamos na glória. As pessoas que estão vivendo as suas vidas como se Cristo nunca fosse voltar, acabou a vida.
Ah, mas o dinheiro, eu sei lá, não estaria o dinheiro no banco. Nem banco teria mais. Acabaria tudo, irmãos. Acabaria tudo. Em vez de misantropia, haverá um dia em que a defesa civil da eternidade, da Nova Jerusalém, mandará uma mensagem: eu voltei. E não é aversão à humanidade, é amor à humanidade. Eu voltei, eu vou buscar minha igreja. Nós estaremos com o Senhor. Versículo 12, olha o que diz: o vitorioso se tornará a coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e ele será cidadão da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Olha que lindo, irmãos. Olha que promessa maravilhosa. Para você que achava que a igreja âncora só tinha lapada, olha aí. Deus nos ama. E Ele está falando, vocês que são vitoriosos, vocês vão se tornar uma coluna do templo do meu Deus. Quando eu li esse versículo, eu lembrei do Valmor. Que ele fala que nós somos coluna, não é, Valmor? Nós somos coluna do templo do meu Deus. E é verdade. Filadélfia era uma cidade marcada por quê? Terremoto e insegurança. Onde havia colunas pelas casas, pelos templos, quando o terremoto vinha, destruía. Deus está falando para essa igreja algo poderoso. Os que permanecerem fiéis, aqueles que serão vitoriosos, serão uma coluna permanente. Não tem terremoto que destrua nada. A coluna que vocês são no templo de Deus. Enquanto as estruturas da cidade podiam desabar a qualquer momento, os vencedores em Cristo Jesus terão estabilidade, segurança e lugar eterno na presença do Senhor. Jesus também promete escrever sobre eles o nome de Deus e da Nova Jerusalém, simbolizando que agora eles pertencem a uma terra que não é essa terra. Eles têm um pertencimento, uma identidade, uma comunhão eterna, não é fraterna mais da cidade, eterna com Deus. Essa mensagem, irmãos, continua atual para nós. Em um mundo onde os terremotos podem acontecer, a notícia ruim pode chegar a qualquer momento. As incertezas podem vir. Nós vamos passar por isso. Filadélfia sofria com terremotos físicos. Talvez nós sofremos com terremotos emocionais, da sociedade. Em um mundo cheio de incertezas, tudo pode tremer ao nosso redor. Mas aqueles que estão fiéis no Senhor, irmãos, buscando a sua palavra, orando ao Senhor, tendo comunhão com a sua igreja, jejuando, firmes, com seus olhos fixos no Senhor, eles têm uma garantia de um lugar seguro e eterno com Deus. As colunas de Filadélfia podiam cair, mas aos que vencem em Cristo permanecem para sempre. Versículo 13, quem tem ouvidos para ouvir? Você tem ouvido? Ouça o que o Espírito diz, não só a igreja em Filadélfia, as igrejas. As igrejas. Primeira coisa, irmãos, Jesus procura fidelidade mais do que força. O que nós aprendemos com essa carta? Jesus procura mais fidelidade do que força. Tem como ser fraco e ser fiel. Filadélfia provou isso pra gente. Por isso que Paulo fala, quando eu estou fraco, aí que eu sou forte. Porque tem gente que quer ser forte demais e é fraco. Mas quando nós estamos fortes no Senhor, nós podemos ser fracos para o mundo, mas no Senhor nós nos tornamos fortes. Filadélfia tinha pouca força, mas permaneceu fiel. Fidelidade é melhor do que força. O próprio apóstolo Paulo, quando ele vai escrever 2 Coríntios, tem pessoas que ele escreve 1 Coríntios, alguns falam que ele escreve 4 cartas, mas 2 cartas entram na Bíblia Sagrada, e ele escreve a primeira carta, uma carta muito dura, se você vai ler, tinha muitos problemas na igreja, e as pessoas mandaram dizer para Paulo, falaram, Paulo, quando você está no meio da gente, você é fraco, mas nas palavras você é bom, né? Você é poderoso e tal. E aí ele escreve, quando eu estou fraco é que eu sou forte. Não é sobre ser forte apenas, é ser forte diante de Deus, talvez fraco para o mundo vai achar a gente fraco, mas ser fiel acima de todas as coisas. Segunda coisa, Cristo continua governando sobre todas as portas. Jesus possui a chave de Davi e continua soberano sobre todas as coisas.
sobre todas as coisas. Pastor, está acontecendo um monte de coisa ruim. Onde está Deus? No trono dele. Ele está no trono, ele está sob todo o controle. Entende, irmãos? Ele perderia o controle se a Nova Jerusalém tivesse problema. Não tem. Se a Cidade Santa já tivesse com crise. Não tem. Mas essa terra, ela já é do maligno. Mas Jesus está governando sobre todas as portas. Ele abre aquilo que precisa ser aberto. Se ele achar que precisa ser fechado, ele fecha. 3. A aprovação de Deus vale mais que a aprovação dos homens. A igreja nunca será aprovada pelos homens, irmãos. A igreja era rejeitada pelos homens, mas ela é amada por Cristo. A nossa identidade é definida pelo amor de Cristo. Não é pelo que fizeram comigo. O meu pai e minha mãe não me amou, ainda que seu pai e sua mãe te abandone. O Senhor nunca te abandona, Ele te ama. Mas fizeram maldade comigo, mas o Senhor não faz. Ele é o seu Deus. Ele é o seu Deus. 4ª coisa, a perseverança é a marca do verdadeiro discípulo. Se você é discípulo, é porque você tem que perseverar. Perseverança. E perseverança não é andar nos dias bons. Perseverança é continuar nos dias ruins. Andar nos dias bons, todo mundo anda. Se alegrar na beira da praia, todo mundo se alegra, irmãos. Enquanto a água de coco está geladinha, está maravilhoso. O difícil é perseverar nas dificuldades. Filadélfia guardou a palavra, permaneceu firme em meio às dificuldades. E Deus honra aqueles que permanecem fiéis. Igreja âncora, aqueles que estão continuando firmes. Deus vai nos honrar, irmãos. Deus está conosco. Deus vai se revelar a nós. A nossa segurança está em Cristo. A nossa segurança, irmãos, não está no presidente da República, no próximo presidente da República, no próximo governador, não está na moeda. Não, nossa segurança está em Cristo. Cristo. Em uma cidade marcada por terremotos, Jesus promete estabilidade aos vencedores, irmãos. Tem gente, irmãos, que nesse momento está dentro da cadeia e é mais livre daqueles que estão lá fora, porque aceitaram Cristo Jesus como seu Salvador. E eles são livres. Ainda que na justiça do humano tem que pagar aquilo que tem que ser feito, mas eles são livres. E tem gente que está andando na praça e está preso. 6ª coisa, a nossa esperança é eterna. Pastor, minha esperança está no presidente. Só 4 anos, irmãos. Está no governador. 4 anos também. Se não impeachment ele antes. A nossa esperança está em Cristo, que é eterna. Não tem mandato, não tem nada, não tem prazo. Ela é eterna. Jesus aponta para uma nova Jerusalém e para a recompensa dos vencedores, irmãos. Dos vencedores. Ao chegarmos ao final dessa carta, nós percebemos que Jesus não está impressionado com aquilo que normalmente impressiona os homens. Igreja grande, poderosa, tem estrutura? Não necessariamente. Da mesma forma que tem igreja pequena, que fala, eu sou coitadinha, mas também não prega o evangelho, não está certo, não está fazendo as coisas corretas, não está seguindo firme. Não é sobre tamanho, é sobre se nós estamos sendo fiéis, se nós estamos continuando. Filadélfia não era uma igreja enorme, influente, pelo contrário, o Senhor reconhece que ela tinha pouca força. Ainda assim, ela recebeu uma das mais belas cartas de Apocalipse. Éfeso era enorme, Pérgamo era enorme, recebe palavras duras. Esmirna não tinha nem dinheiro, era pobre, recebe uma palavra de ânimo. Filadélfia sofria com instabilidade, terremoto, dificuldades, recebe uma palavra de ânimo. O mundo, irmãos, valoriza tamanho, influência, resultado. Jesus valoriza perseverança, obediência e fidelidade. Filadélfia possuía pouco aos olhos dos homens, mas Filadélfia possuía pouco aos olhos dos homens, mas era preciosa aos olhos do Senhor. A cidade vivia cercada pela insegurança. As pessoas sabiam que era viver com medo e instabilidade, mas Jesus está prometendo uma segurança permanente. Enquanto o mundo deles tremia, Cristo oferecia um reino inabalável. E essa promessa continua verdadeira para nós. Vivemos em um mundo que também treme, irmãos. Também treme. As circunstâncias vão mudando. Os desafios surgem, novas doenças vão acontecendo. E muitas vezes nos sentimos com pouca força. Essa é a verdade. Mas a nossa segurança nunca esteve em nossa capacidade. Esteve naquele que nos segura com as suas mãos.
Aquele que ele disse que tem os olhos, cujos olhos são como tocha de fogo, os pés polidos de bronze. A mensagem da igreja de Filadélfia para nós é simples: permaneça fiéis. Hoje eu estou fiel, pastor, permaneça. Porque vai ter dias que a sua fé será testada. Vai ter dias em que a sua fé vai ser colocada contra a parede. Não negue o nome de Cristo. Guarde a sua palavra. Continue firme. Mesmo quando parecer que possui pouca força, porque o Senhor vê, conhece e recompensa aqueles que perseveram até o fim. Que a nossa igreja, estou pregando para nós nessa noite, que nós nessa noite como igreja, seja conhecida não por seu tamanho, não por sua estrutura, até porque tem muito também, né? Mas sejamos conhecidos por sua fidelidade. Fidelidade. E um dia possamos ouvir do nosso rei as mesmas palavras que Filadélfia ouviu. Sei que vocês têm pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Fique em pé, em nome de Jesus.